Olá pessoal, inicialmente, bom dia, boa tarde e boa noite. Lembrando aí, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, siga lá no canal, pra gente é sempre interessante. Hoje surgiu uma dúvida interessante aí, o pessoal perguntou sobre o aspecto das frequências capazes de serem ouvidas pelo ouvido humano, tá? Então, lembrando que tudo que nós ouvimos é sons, tá? São frequências realmente do aspecto de frequências, tá? A nossa amplitude auditiva está entre os 20 e 20 mil Hz, tá? Então, a amplitude auditiva basicamente de um ser humano normal está entre os 20 e os 20 mil Hz, ok? Mas vamos lá, o ser humano, tá? Um ser humano normal, tá? Um ser humano com uma capacidade de audição, vamos dizer assim, quase perfeita, tá? Porque a perfeição realmente não existe. Um ser humano com uma audição quase perfeita é capaz de ouvir em torno de 400 milhões de tons diferentes, tá? Naturalmente, ok? Então a amplitude da audição humana é imensa, tá? Mas é claro que a audição humana em nenhum momento se compara à audição de alguns animais, tá? Há alguns animais aí que ouvem de maneira excepcional. Vamos dar o exemplo dos golfinhos, né? Que o ouvido dos golfinhos é tão perfeito que, além dele se comunicar através de sons, tá? Haver uma comunicação primitiva e básica, ele consegue também se locomover utilizando a audição quase como um radar, tá? Então é uma audição fabulosa, aí embaixo d'água ainda, onde os sons são basicamente distorcidos, ele é capaz de calcular realmente a distorção e se mover e basicamente enxergar através da audição, compensando a distorção que a água dá sobre os sons, tá? Também as baleias têm a mesma habilidade, ok? Vamos lá, o ser humano em si, no seu desenvolvimento ou até mesmo no seu envelhecimento, ele vai perdendo capacidade auditiva, ok? Isso é inerente a qualquer ser humano. As crianças em si, vamos dizer assim, até uma faixa de uma adolescência, 12, 13 anos, tem uma audição maior, um aspecto de onda maior, tá? Porque os ouvidos, vamos dizer assim, ainda não estão, vamos colocar dessa forma, ainda não estão totalmente amadurecidos, tá? E tem uma sensibilidade maior, consegue ouvir em aspectos de ondas maiores, tá? Porque não há um envelhecimento, não há um desgaste do sistema auditivo, tá? Porém, tá, na natureza humana, é claro, encontramos alguns seres humanos que não perdem capacidade de audição ao decorrer da idade, tá? Então, elas mantêm preservada toda a sua capacidade de audição por um longo período da vida, aí, passando pela adolescência, o que muitos não conseguem, tá? São pessoas com audição privilegiadas, tá? Antigamente a gente tinha até um ditado, né? Um ditado popular, eu gosto muito de ditados populares, audição de tuberculoso. Esse cara ouve demais, ele tem uma audição de doente tuberculoso. Era um dos exemplos para determinar esse tipo de pessoas, tá? Então, o que ocorre? Algumas pessoas não perdem a capacidade auditiva ao decorrer da passagem da adolescência para a vida adulta, tá? Então, elas conseguem ouvir em aspectos maiores da onda, tá? Em ondas aí que eu vou dizer para vocês chegam até mesmo megahertz, tá? Podem variar de 400 megahertz a 2000 megahertz, mais ou menos. Eu vou dar um exemplo prático, ok? Vamos lá. Muitas vezes algumas pessoas são capazes
de ouvir o ruído, tá? Vamos colocar como ruído, apenas barulho, apenas poluição, que uma frequência de chamada celular é capaz de gerar, tá? Então você tem um aparelho celular móvel e muitas vezes algumas pessoas conseguem perceber quando ele vai tocar, tá? Ele está recebendo um sinal e a pessoa consegue ouvir o ruído, a poluição que esse sinal gera a chegar no celular, tá? Eu tenho uma habilidade parecida e sempre que o telefone ia tocar antigamente na casa e tudo mais, eu dizia, atende o telefone lá que vai tocar. Aí o pessoal ficava abismado porque eles não ouviam nada e coisa de 10 segundos depois o telefone tocava. Então o sinal estava entrando e eu ouvia o sinal entrar e sabia que o telefone ia tocar. Então o pessoal começou a me chamar de vidente e tudo mais, umas brincadeiras e tudo mais, porque eu conseguia determinar 10 segundos antes que o telefone ia tocar, eu conseguia ouvir o sinal de entrada. Então algumas pessoas, por natureza, mantêm essa habilidade. Esta habilidade em si, tá, é chamado de ouvidos primitivos. Tá? Eu realmente me colocaria contra essa denominação, porque eu classificaria como ouvidos mais evoluídos, né? Ouvidos que não perderam a capacidade da infância. Tá? E normalmente esta habilidade ela é mais comum, tá? A gente encontra essa habilidade muito mais comum na população indígena ou nativo, tanto americana quanto brasileira. Tá? Por quê? Porque esses indivíduos, através da seleção natural, eles são melhores recebidos para as próximas gerações, porque eles tinham boas habilidades de caça. Então, na floresta, eram os índios que traziam mais caças, que conseguia pegar mais animais pequenos e tudo mais, e todo grande caçador numa tribo sempre tinha privilégio em relação à escolha das esposas e tudo mais, e eles conseguem ultrapassar o tempo deixando os seus genes, né? Então é basicamente uma trajetória da teoria de evolução natural ou seleção natural de Darwin. Os mais adaptados ao ambiente sobrevivem mais. Então, os índios realmente tinham essa habilidade inerente que eles traziam para o futuro, através da seleção natural, ok? Hoje, encontramos poucas pessoas ainda com essas habilidades de ouvir em aspectos mais altos das ondas, tá? Mas assim, é um material, um pessoal, né? Um pessoal muito requerido em algumas áreas, tá? O pessoal que consegue ouvir em amplitudes maiores, tá? Inclusive o emprego desse tipo de mão de obra geralmente é comum em situações que precisam estar verificando a audição do ambiente ou alguma coisa assim. Eu vou colocar até uma sugestão mais forte, né? Esse tipo de mão de obra geralmente é aplicado em operadores de sonar, tá? Eles precisam ter, vamos voltar à piada, um ouvido de tuberculoso, tá? Tem que ouvir mais do que um ser humano comum, um operador de sonar. Por quê? Porque você está em um submarino embaixo d'água e não há janelas, não há nenhum tipo de janela. O seu olho embaixo d'água são os seus ouvidos, tá? Então, quem ouve melhor é mais indicado para a operação de sonar, tá? Lembrando que basicamente o submarino se locomove através da verificação do sonar, do radar e tudo mais, mas a operação humana é fundamental. Vou colocar um exemplo. O radar detecta um objeto grande, a cerca de 10 metros. O operador de sonar muitas vezes tem que determinar se é um submarino inimigo, se é uma baleia, e se for uma baleia, qual baleia é? Se é uma baleia azul, se é uma baleia orca, se é um cardume de peixe. E ele faz isso muitas vezes apenas com sua audição. Tá?
ele já conhece os sons que determinadas espécies de baleia faz e ele determina, é uma baleia e que baleia que é. Se é uma baleia chubarte, se é uma baleia assassina, que tipo de baleia que é. E se for um submarino, muitas vezes ele tem que estar atento para ouvir o barulho que dentro do submarino a própria tripulação faz, o barulho dos motores, o barulho da caixa de engrenagem, se é um submarino a diesel, se é um submarino nuclear, se é um turbodiesel, isso com os ouvidos. Então, os olhos de um operador de sonar são seus ouvidos, tá? Então, quer dizer, é uma mão de obra muito bem aplicada nesta situação. Eu vou dizer por que um submarino não possui janelas. Porque a pressão barométrica embaixo d'água é maior, tá, do que no espaço. No espaço eu consigo ter janelas. É muito difícil ter janelas no espaço, mas eu consigo. Com uma tecnologia aprimorada, vidros especiais, eu consigo ter janela no espaço. Agora, embaixo d'água eu não consigo. A sua visão é os seus ouvidos. Então, por isso, uma audição mais aprimorada é uma mão de obra fixa e necessária para um operador de sonar, tá? E aí eu gostaria de novamente questionar o fato da denominação de ouvidos primitivos, porque eu acredito que são ouvidos evoluídos, porque não perdem a capacidade auditiva ao passar da adolescência, né? Então é uma explicação que algumas pessoas têm estas habilidades, né, de ouvirem aspectos maiores das ondas, né? É uma condição normalmente genética, tá, que pode ser passada por gerações. Bom, eu acho que é uma capacidade muito interessante aí a se desejar, né? Ouvir em amplitudes maiores das ondas, tá? Atrás aqui vai estar passando um exemplo de ondas digitais que é capaz de, que na realidade ouvidos, vamos colocar, né, como denominação científica, ouvidos primitivos são capazes de ouvir, tá? São ondas quadradas que normalmente o ouvido humano não consegue, tá? O ouvido humano consegue ouvir algumas ondas analógicas, mas digitais nem sempre, tá? Aí eu vou deixar aberto aqui para qualquer discussão, qualquer pergunta, qualquer correção. Se houver correção, é interessante discutir. Pode colocar nos comentários que a gente vai corrigir aí nos próximos vídeos, tá? Bom, pessoal, eu agradeço aí realmente, muito obrigado. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E se puder, dê um like, curta o vídeo aí e se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.